Bom, a paz do Senhor, pessoal. Vamos aí fazer a nossa reposição para aqueles que perderam o conteúdo do dia 11/3, né? Sábado, sem ser o que passou, o anterior. Também aproveitar e não só como uma reposição, mas como uma oportunidade de quem não entendeu, né, a primeira aula, o primeiro conteúdo, que possa entender agora, tá bom? Lembrando que no próximo sábado não haverá aula, né? Então a gente só retorna daqui a 14 dias, sem ser esse sábado agora no próximo, tá bom? Então aí dá tempo aí de quem teve dificuldade em entender, tirar suas dúvidas, aqueles que estão correndo atrás do violão, tem um tempo a mais e os estudos, né? As atividades que eu passei, que eu também vou estar passando por aqui para que vocês possam estar realizando, tá bom? Então vamos lá. Primeiro sábado a gente aprendeu, né, o básico de tudo, que é a gente saber que existe 7 notas, né? Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Acho que todo mundo consegue entender isso, né? Foi capaz de compreender e até mesmo quem tem de zero de música consegue entender isso daí, né? Então é isso, temos 7 notas, ok? Beleza, lá em cima, opa, lá em cima, aqui ó, então lá em cima a gente percebe que entre o Dó, entre o Ré, entre o Fá, entre o Sol, entre o Lá, há aí a presença, né, das notas de intervalos, né? Em cada espaço entre o Dó e o Ré possui uma nota de intervalo, entre o Ré e o Mi possui uma nota de intervalo, entre o Mi e o Fá não possui nota de intervalo, tá? É como no teclado. Se eu pôr o teclado aqui embaixo para vocês verem, vocês podem ver que é sempre do lado de duas teclas pretas, né? Vem 3 teclas pretas e fica 2, 3, 2, 3, 2, 3. Todo lado das duas teclas pretas, que é Dó, a gente tem lá Dó, né? Uma tecla preta, Ré, outra tecla preta, Mi, e não tem uma tecla preta, ó, veja. Vai para uma tecla branca. Isso é a mesma coisa que acontece aqui embaixo, aqui, ó, né? Essas notas, aqui, ó, essas notas chamadas notas de repouso, as notas de intervalo, né? Então a gente tem Dó, Dó sustenido, Ré, Ré sustenido, Mi, não tem sustenido, Fá, Fá sustenido, Sol, Sol sustenido, Lá, Lá sustenido, Si, ok? Pode ver que eu coloquei a flecha, né? Essa flecha aqui, ó. Pode ver que eu coloquei essa flecha aqui indo para a direita. Isso significa, né, que toda vez que a gente andarmos para frente ou à direita na escala, a gente vai estar fazendo sustenidos, que é esse hashtag, né? Alguns falam hashtag, outros falam jogo da velha, outros falam cerquilho, entendeu? Então o sustenido ele é representado por este símbolo aí do hashtag. Andou para frente é sustenido. Então essa nota de intervalo que está entre o Dó e o Ré, ela vai receber a nota anterior, no caso Dó, Dó e o sustenido, tá bom? E para encontrar os bemóis é aos contrários, então tipo, pode ver que eu fiz a seta, né? Andando aqui para a esquerda, né? Então a gente tá lá no Si. Si andou uma para trás, recebe a nomenclatura anterior, Si bemol, Lá, Lá bemol, Sol, Sol bemol, Fá,
Mi, tá vendo? Ó? O Mi não tem sustenido, então obviamente o Fá também não tem bemol, né? Então Mi bemol, Ré bemol, Dó. Por que não tem Dó bemol? Porque é o final, né? Não tem como, é o início, na verdade. Então não tem nenhuma nota antes do Dó. A mesma coisa é que o Si, ó. O Si não tem sustenido. Por quê? Porque é a última, tá bom? Então quando a gente chega aqui nesse Si sustenido, a gente volta aqui, ó. Ele volta pro Dó. Então tá um do lado do outro. É como se o Dó tivesse aqui de novo. Dó. Entendeu? E quando a gente tá andando pra direita, pro lado dos sustenidos, o som tá ficando mais agudo. Então a gente tá aqui, ó, no Dó. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol. Ah, se você for pegar um teclado, você vai perceber que é exatamente isso que vai acontecer, tá bom? E aqui é a mesma coisa. Embaixo, andando para trás, ele tá ficando mais grave. Então toda vez que a gente tá no Dó, chega no Si e volta no Dó, ele vai voltar mais agudo. E vai ficar nesse ciclo. Até a gente não conseguir mais reproduzir com a boca, com o instrumento que a gente estiver tocando. Mas ainda assim, é como se fosse infinito, porque o som é frequência, tá? E aqui é a mesma coisa. Quando a gente anda aqui para a esquerda, que a gente tá voltando nos bemóis, ele tá ficando mais grave. Então, si, lá, sol, fá, mi, ré, dó, si, lá, sol, fá, mi, ré, dó. Então, até ficar grave o suficiente pra gente não conseguir reproduzir com a nossa voz ou com o instrumento que a gente estiver, mas é a mesma coisa, é questão de frequência. A frequência ela vai sempre existir, tá bom? Então, não, espero que não tenha surgido dúvidas aqui. A gente já viu isso na aula sábado, né? Mas aí quem não viu e que está vendo esse vídeo, se não entendeu, pode mandar lá no grupo lá dizer que não entendeu, tá bom? Então vamos lá. Aí eu coloquei as cifras, tá? Então nós temos as cifras. O Dó, né, ele é representado pelo C, o Ré o D, o Mi o E, o Fá o F, Sol G, Lá A, Si B. O que a gente vê nisso daqui? A gente vê que é o alfabeto, tá? Como a gente começa do Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, olhando para as cifras, não faz sentido porque tá começando pela letra C, né? C, D, E, F, G. Quando chega no G, ele quis voltar no A. A, B. Tem um significado isso daqui, mas mais pra frente eu explico por que o Lá é o A, tá? E não tipo o Dó é o A. Mas mais pra frente eu explico. Então vamos decorar assim, tá? Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si é o alfabeto começando da letra C, quando chega no G volta pro AB. Tá bom? Então é o alfabeto do A a B. Só mudou aí, inverteu a ordem entre o A e o B, tá bom? O sustenido a gente já viu, que é o sinal de cerquilho, é hashtag, jogo da velha. O bemol é a letrinha B, menor é M, sétima, 7, tá? Se fosse quarta, quinta, sexta, estaria representado pelo número respectivo da palavra. Então, do jeito que se escreve por extenso. Então, o quinto seria o 5, sexta seria o 6, e assim por diante, tá? Eu coloquei como exemplo aí, por exemplo, Dó sustenido com sétima, e a gente escreveria assim: o C, hashtag 7. Mi bemol menor, seria o EBM, tá bom? E por que cifras? Porque é a escrita universal, tá? Chamada de diapasão. Quando você for puxar algum hino na internet, a cifra ela vai estar sempre no original da música ali do que o cantor ele compôs ali a melodia e sua música, tá bom? Se o seu instrumento não tiver afinado numa afinação universal, você vai ter aí é, complicações na hora de executar aí o hino, tá bom? Mas eu vou ensinar isso também mais pra frente, ok? Dado essa afinação universal, a gente entende aí, né, os conceitos das notas, né?
A gente achou aí em cima o dó sustenido, achamos aí embaixo os bemóis, né? E aí eu coloquei o conceito de notas compreendido, que foi tudo isso que a gente viu até agora. O próximo passo é aplicar o braço do instrumento, ok? Então como que a gente faz isso? Então vamos lá, o primeiro passo é a gente entender o braço e a afinação. Então aqui, deixa eu puxar o lápis aqui de novo. Ok, então vamos lá. Tarraxas de afinação. Opa, vamos lá. Tarraxas de afinação, né? É isso aqui, ó. Isso daqui é o que a gente vai usar, tá? Pra afinar o violão, tá? Casas, as casas são isso aqui, ó, tá vendo? É uma casa, ok? Todos eles são casas, marcados até por bolinhas. Essas bolinhas aqui às vezes ajudam no início, tá bom? O primeiro traste é a pestana natural, tá vendo esse negócio branco que tem no violão? Isso tem na guitarra, tem no contrabaixo, é um traste natural. No violão, como o violão faz acordes, isso daqui é a pestana, aquela temida pestana lá, tá bom? Então, por isso que as notas aqui feitas aqui no início do violão não precisa ser de pestana. A gente vai ver isso mais pra frente do vídeo também, ok? Os demais trastes, que é esses outros carinhas aqui, ó, que tá no meio de cada casa, eles separam justamente a casa, uma casa da outra, ok? Chamado de traste. E depois a gente tem aí as cordas, tá? A gente consegue ver aí uma, duas, três, quatro, cinco, seis, o mesmo número das tarraxas, porque cada tarraxa vai afinar uma corda, ok? E a afinação universal lá consiste, tá? Que o violão ele esteja afinado da seguinte forma. Eu coloquei aqui, ó, desse lado e eu coloquei desse aqui. Esses dois lados é iguais, só tá invertido, tá vendo? Eu coloquei primeiro E, segundo B, terceiro G, quarto D, quinto A, sexto E. Se a gente for contar aí de cima para baixo, vai dar a mesma coisa, tá? De baixo para cima. Por quê? Porque no violão, e é o certo mesmo, as cordas são contadas de baixo para cima. Ou seja, desse lado aqui, ó. É o lado certo. Esse que eu marquei o X. Eles são contados de baixo para cima. Então começa aqui, ó. No Mi, no Si, no Ré, no Sol, perdão, no Ré, no Lá e por último no Mi. Tá? Então o jeito certo é de cima para baixo. Mas a gente vai usar esse sistema aqui, ó. Porque é mais fácil de aprender. Tá? Esse aqui que eu tô circulando inúmeras vezes. Por quê? Porque é a forma que a gente observa o violão, né? Desse jeito aqui. A gente observa o violão de cima para baixo. Então a gente vai sempre se atentar a esse movimento aqui, tá? De cima para baixo. Não é que o outro tá errado, muito pelo contrário. Esse jeito aqui que é o jeito certo. Mas a gente vai observar, vou até pintar aqui desse lado aqui, ó. Tá? Que é de cima para baixo. Então a primeira corda, que é essa corda solta aqui no braço do violão, que é a mais grossa, a misona, ela é a Mi. Por isso que nós chamamos ela de misona. A segunda é a Lá. A terceira é a Ré. A quarta é Sol. A quinta é Si. E a sexta, que é a Mizinha, a mais fininha que tem aqui embaixo, é Mi de novo, ok? Então, beleza, até aí tudo bem. A gente tem que entender esse conceito, isso daqui a gente tem que realmente decorar. A gente viu isso na aula. Se quem não foi, não viu ainda, pode tá mandando mensagem aí no grupo privado e a gente tenta solucionar a dúvida em si, tá bom? Ok. Depois que a gente descobriu a afinação, o que acontece? A gente observa isso aqui, ó. Tá? A gente vai observar essa régua aqui em cima. Por que a gente vai observar essa régua aí em cima? Porque ela é aquela régua lá do primeiro slide, tá? Se eu voltar aqui no primeiro slide, deixa eu tirar esse negócio aqui. Opa. Se eu voltar no primeiro slide, ó,
Aqui, ó. É a régua que tá aqui, ó, tá vendo? Não mudou. É a régua que tá aqui. É a régua que tá aqui em cima também. Ok? É a régua aí da escala cromática, tá? Então, também é o que tá aqui nesse slide aqui. A mesma régua que tem nessa tarja preta. Dó, dó sustenido, ré sustenido, mi, fá sustenido, sol sustenido, lá sustenido, si, ok? Tendo essa régua e sabendo... Opa! Só apanhando pra mexer aqui. Tá, tendo essa régua e sabendo a afinação padrão, lembra que a gente viu? A afinação padrão aqui, ó. Esse desenho, como eu falei pra vocês, eu tive que pegar na internet. Então, na internet, eles ensinam do jeito que tinha que ser, né? De baixo pra cima. Então, o misão, ele é esse daqui, ó, a primeira aqui, ó. Tá vendo? Tá o mi, misão, lá, ré, sol, si, mi. Ok? Então, ele tá de cima pra baixo. Então, se eu sei que o misão é mi, por causa da afinação padrão, o que a gente tem que fazer? A gente tem que nomear as outras casas. E as outras casas são nomeadas como? A gente vai ver aonde que tá o mi. Ó o mi onde tá, ele tá aqui, ó. Tá vendo? O mi tá aqui. Então quem tá do lado dele? É o fá. Então quem que é que tem que estar aqui do lado do mi? O fá. O fá tá aqui, ó. Ok? Depois do fá é o fá sustenido lá em cima, ó. Tá vendo? Fá sustenido. Então aqui, ó, é o Fá sustenido também, ok? Depois do Fá sustenido, quem tá aqui, ó, em cima, é o Sol, certo? Ó, o Sol tá aqui. Então quem tem que tá aqui embaixo? O Sol. Um do lado do outro, igual na régua. Depois, Sol sustenido. Quem tá aqui, ó, Sol sustenido. Depois o Lá. Depois aqui o Lá, tá aqui embaixo. Lá sustenido. Aqui, ó, Lá sustenido. O Si, aqui, ó, Si. Que lembra que eu falei que depois que chega no Si ele faz o quê? Ele vai voltar agudo no Dó. Então o Dó, ó o Dó aqui, ó. Dó. Depois o Dó. Dó sustenido. Aqui, ó. Depois do Ré. Ó o Ré. Tá aqui. Depois do Ré vem o Ré sustenido, não vem? Ó o Ré sustenido aqui. Depois do Ré sustenido tem o Mi de novo. Já voltou já. Mi de novo. Então já começou a voltar de novo. Fá. Ó o Fá aqui. Depois do Fá, Fá sustenido, tá aqui, ó. Ó o Fá sustenido aqui. Depois do Fá sustenido vem o quê? O Sol de novo. Ó o Sol aqui. Então, se essa corda continuasse até a lotérica lá embaixo, lá na avenida, ia continuar essa régua. Não ia parar. Então perceba, a gente voltou aqui, ó. Tem o Mi, tem o Fá, e quando chegou aqui, ó, o Mi e o Fá de novo. Tá vendo? O Mi e o Fá de novo. Ok? Então é assim que a gente acha as notas. Achemos dessa primeira corda. Eu vou até apagar aqui tudo. Apaguei. E vamos para a segunda corda aí do seu violão, que é embaixo da misona, ó. Que é o Lá aqui, ó. Vai ficar ruim de pintar porque tá grudado embaixo, né? Então onde o Lá tá? O Lá tá aqui, ó. Ó o Lá aqui. Depois do Lá vem o quê, ó? O Lá sustenido. Ó o Lá sustenido aqui, ó. Depois do Lá sustenido vem o Si. Ó o Si aqui, ó. Depois do Si, lembrou que voltou mais agudo. Dó. Ó o Dó aqui. Depois do Dó, Dó sustenido. Dó sustenido aqui. Ré. Ré. Tá vendo? Ré sustenido. Ré sustenido. Mi. Mi. E aí vai, ó. Fá. Fá sustenido. Sol. Sol sustenido. Lá. Lá sustenido. Si. Dó de novo. Voltou já mais uma vez aqui no Dó. Ok? Então o que a gente percebe nessa corda aqui, ó? A gente temos um Fá aqui. A gente temos um Fá aqui. Aí depois a gente vai ter outro Fá aqui embaixo, né? Na corda de baixo. E vou apagar de novo. Apagar tudo. Então beleza, a gente vai agora pra corda Ré, ó.
Corda Ré aqui. Ó o Ré onde tá. Então, beleza. Próximo é Ré sustenido. Ré sustenido tá aqui. Mi. Deu pra entender, né? Mi. Então, ela vai estar sempre uma do lado da outra. Eu vou pegar, vamos supor que a gente fez até o último mizinho aqui, tá? Que eu creio que vocês já entenderam. Se não entenderam, pode mandar a pergunta lá que eu respondo. Então, vou escolher aqui. Vou até apagar. Vou escolher aqui o Fá. Então vamos encontrar o tanto de Fá que tem aqui no braço do violão. Achamos esse na mizona, né? Ó, um Fá aqui na 13ª casa. Depois vamos ter um Fá aqui, ó, na segunda casa, na segunda corda da 8ª casa. Depois vamos ter um Fá aqui na 3ª corda, ok? Vamos ver. Depois vamos ter um Fá aqui. Olha o quanto de Fá a gente está encontrando. Outro Fá aqui. Na penúltima corda tem um Fá aqui. E na última corda tem um Fá aqui e um Fá aqui. Então a gente encontrou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E se o braço do violão continuasse, teria uma porrada de Fá. Da mesma forma as outras notas, né? Todas elas vão se repetir no braço do violão inúmeras vezes. Então é assim que nós encontramos as notas no braço do violão, ok? Deu para entender? Se não entendeu, de novo, vou continuar repetindo. Manda dúvida lá que eu vou procurar responder, tá bom? Beleza, aí a gente entra na questão dos acordes. Os acordes são as junções de 3 ou mais notas, tá? Tríades são acordes feitas por 3 notas. Tétrades são acordes feitos com 4 notas, ok? Que é um acorde? Acorde é quando exatamente isso que a gente falou, a junção de 3 ou mais notas. Nota é quando a gente pressiona uma casa só, uma corda só, uma notinha só. Acordes é 3 notas pressionadas, tá bom? Então todo acorde possui seu acorde maior e menor. Então veja, esse é um acorde de Lá maior. Opa, perdão. Esse é um acorde de Lá maior. E esse aqui é um acorde de Lá menor. Esse aqui. Lembra que a gente representa na cifra o menor com M, né? Por isso que tá o AM aqui. E como esse é o acorde maior, ele não precisa de um M maiúsculo, tá? Sempre que vocês virem uma cifra, por exemplo, um Dó, então um Dó maiúsculo e um M maiúsculo, ele é Dó menor. O problema é de quem escreveu. Quando a pessoa ela quer um Dó maior, é só o Dó. Se a pessoa quer um Ré maior, é só um D. Colocou um M aqui na frente, tanto maior quanto menor, o acorde se torna menor, tá bom? Deu pra entender? Então isso que é o acorde, ok? Então a gente tem acordes que não possuem pestanas, tá? A pestana é aquele desenho lá que a gente coloca o dedo indicador que todo mundo teme, tá? Então os acordes sem pestana, como eu disse no slide anterior, até coloquei de novo, todo acorde maior possui seu acorde menor, e todo acorde possui suas variações entre quarta, quinta, sexta e sétima. Então pode ver que nesses acordes aí que não fazem pestana, eu coloquei alguns aí que apresentam variações, né? No caso do Dó com sétima, eu coloquei Ré com sétima, eu coloquei Mi com sétima, eu coloquei Sol com sétima, eu coloquei Lá com sétima e Si com sétima, tá? E esses demais acordes que estão aqui são os acordes que a gente não precisa fazer pestana, ok? Então, se vocês quiserem já praticar esses acordes aí sem pestana, é uma boa. Inclusive, aqui, ó, Sol, tá? Sol, Lá menor, Mi menor, Dó e Ré já são acordes que tá dentro de uma escala. A gente vai aprender o que é escala no próximo vídeo. E já dá até para vocês treinar esses... Vou apagar aqui tudo. Deixa eu circular de novo, ó. Sol, Lá menor, tá? Mi menor, Dó, Ré. Esses acordes aqui que eu circulei são acordes que dá para vocês ir treinando, né? Que pertencentes a uma escala, que é a escala de Sol, esse cara aqui que manda. E é a única escala que você não precisa fazer pestana alguma.
Então vale a pena, inclusive na prática a gente vai começar a treinar a tocar mesmo por essa escala, porque ela é a mais fácil que tem. Então a gente começa do mais fácil e vai evoluindo, ok? Então é isso. Mais uma vez, não entendeu? Pode mandar sua dúvida lá que eu respondo. Então, como encontrar todos os acordes, né? É nosso desafio. Então vamos lá. Eu coloquei de novo aí dois desenhos, tá? O acorde de Mi maior e o acorde de Lá maior. Então, como todo acorde possui maior, ele vai possuir menor. E é aí que tá a jogada. Eu coloquei do lado aí, observe que em Mi maior e em Mi menor a corda tônica é a corda de Mi. Essa mizona aí do braço do violão, de cima para baixo. Porque ela tá solta, ela não tá sendo pressionada, tá vendo? Mais uma vez, que deixa eu selecionar o lápis. Então a gente tá pressionando essas três aqui, ó. E essa primeira corda aqui, ó, ela não tá sendo pressionada. Então ela é a tônica do acorde. É ela quem manda, ok? E no Mi menor é a mesma coisa. E veja que pra gente executar o Mi menor, basta a gente parar de pressionar essa nota aqui, ó. Que ela já se torna um Mi menor. Simples, né? Continuou o mesmo desenho, só levantou o dedo daqui e virou Mi menor. O Lá maior, a gente vai pressionar três notas aqui de uma vez, né? E perceba que tem um X aqui, ó, no Mi, né? Ou seja, esse X significa, ó, esse cara ele não é a tônica. Pode ser que você possa até tocar na hora de reproduzir o acorde, mas não é bom que você dê essa corda aqui com a nota mais forte, porque a nota mais forte é a segunda, que tá pintada em vermelho aqui, ó, tá vendo? Então a segunda corda do violão é a tônica do Lá maior. E do Lá menor é a mesma coisa, ó. Tem o X, a bolinha, mostrando qual que é a tônica. E aqui no Lá maior, basta a gente descer essa nota aqui, ó, para trás, ela vai parar aqui. Então é assim que faz o Lá maior e o Lá menor. Então presta atenção nesses quatro acordes, nessa variação, porque é a partir desses acordes que a gente vai identificar como encontrar os outros acordes no braço do violão, ok? Aqui é o que a gente... Deixa eu só ver aqui se eu não coloquei conteúdo repetido. Ok. Aqui eu expliquei da tônica, né? E esse slide aqui eu expliquei também no slide anterior. Aqui ele tá falando como fazer o acorde menor. Eu acabei de explicar no vídeo passado, não vou explicar de novo, ok? Então vamos lá. Ok. Pois assim como as notas no braço andam ao lado de uma em uma, os acordes também andarão ao lado do outro com o acréscimo da pestana, isto é, o dedo indicador fazendo a função do traste natural do braço violão, ok? Então como a gente vai encontrar os acordes, tá? Da mesma forma que a gente andava de um em um, a gente não tava andando de um em um, ó. Mi, Fá, Fá sustenido, Sol, Sol sustenido, Lá, Lá sustenido, Si, Dó, Dó sustenido, Ré, Ré sustenido, Mi. Então a gente não tá fazendo isso em todas? A gente vai fazer a mesma coisa nos acordes, tá? É a mesma visão, só que como? Fazendo acordes, né? E com o acréscimo da temível pestana. É claro que a gente vai trombar com notas que eu já expliquei que não precisa de pestana. Então, não há necessidade, por exemplo, de a gente fazer um sol com pestana, sendo que a gente sabe que existe aqui, ó, no slide anterior, um sol que não apresenta pestana, né? O sol aqui, ó. Ele não é feito com pestana, assim como Lá, como o Mi menor, tanto de todos esses acordes aqui. Então, há a possibilidade de fazer com pestana e sem, e não há necessidade, né? Se a gente pode fazer sem pestana, que é mais fácil, é bem melhor que a gente faça sem, ok? Então, vamos voltar lá
no slide que a gente tava. Então, beleza. Então, como exemplo, né? Encontrando o acorde de Mi bemol. Foi o exemplo que eu coloquei. Então, o primeiro que a gente tem que entender é a cifra, né? Eu já dei a resposta. EBM. Então, o que significa EBM? Mi, né? A gente pode até voltar no slide da cifra, para a gente ver que tá certo, ok? Aqui, ó. E é o Mi, né? Tinha o B, bemol e M menor. Então, é um Mi bemol menor que tá ali. Ele tá pedindo pra gente encontrar. Então, beleza, primeiro passo é a gente entender a cifra, né? Mi bemol menor. Segundo passo, encontrar a primeira nota de Mi bemol no braço do violão. Para isso, veja a régua da escala das notas. Então, até eu coloquei a régua aqui embaixo, ó. Dó, mais uma vez, né? Parecendo já clichê, mas é assim mesmo que a gente encontra. Dó, dó sustenido, ré sustenido, mi, fá sustenido, sol sustenido, lá sustenido, si. Então ele está pedindo o quê? Bemol. Então se a gente for voltar no slide, né, lá para trás, voltar mais, tem a gente encontrar. Então aqui, ó, esse aqui é a régua do bemol. Então o bemol ele tá andando para trás, ele não tá andando para frente, ok? Então como que a gente faz lá? Porque lá tá pedindo bemol, né? Na régua que eu coloquei lá como exemplo, eu só coloquei o sustenido, coloquei de propósito mesmo pra gente forçar a procurar as coisas. Então vamos lá. Então, primeiramente, se ele tá perguntando o Mi bemol, eu sei que tem que voltar para trás. Não é mais fácil primeiro a gente encontrar o Mi? Então tá aqui, ó, Dó. Vamos encontrar o Mi, né? Dó, Dó sustenido, Ré sustenido, Mi. Chamamos o Mi. Mi tá aqui, ó. Mi, ok? Então, se eu quero o Mi, o Mi bemol ele é o quê? É só a gente voltar uma para trás. Quando a gente volta uma para trás aqui, a gente começa a perceber que existem notas semelhantes, é igual a história da fração. Quem tá com a matemática fresquinha na cabeça consegue entender que 1/2 é igual 2/4. Consegue compreender essa lógica? 1/2 é igual a 2/4, certo? Se eu tenho lá um chocolate e eu dividir ele assim na metade, eu tenho 1/2, ok? Meio aqui, meio aqui. Se eu dividir ele em 4 pedaços e eu tô falando que eu quero 2/4, eu tenho meio do mesmo jeito. Então é a mesma coisa, são aqui nas notas. Opa, Paraná me ligando. Então aqui é a mesma coisa, são nas notas. Se eu tenho um Mi maior e eu quero bemol, eu vou voltar para trás. Então logo o Mi bemol, ele é igual o Ré sustenido, ok? Faz sentido? Mi bemol ele é igual ao Ré sustenido. E na hora de a gente aplicar aqui no violão, o que a gente vai fazer? A gente tem que encontrar ele aqui no braço do violão, então. Então, o que a gente avalia? Qual é mais fácil a gente encontrar? A gente sabe que tem aqui a nota Mi, Mizona aqui, né? Que é essa primeira nota aqui. E a gente sabe que tem a corda Lá, que é a corda de baixo. Se a gente for tentar encontrar na corda do Mi, a gente não vai conseguir. Por quê? Porque essa é a corda solta, já é o Mi. E não tem como a gente voltar para trás. Então a gente tem que vir na corda de baixo, que é a corda Lá, ok? Se eu sei que Ré sustenido é a mesma coisa que o Mi bemol, então a gente toca essa corda, a segunda corda solta, dá o Lá. A próxima aqui é Lá sustenido. A próxima aqui é Si. A próxima aqui é Dó. E essa daqui vai ser o Dó sustenido, perdão. E essa daqui vai ser o Ré, ou seja, o Ré sustenido tá aqui. Ok? Tá vendo? Ré sustenido, até pintei com a bolinha verde. Eu já vou antecipar aqui. Quando a gente acha a nota, a gente taca a pestana. Então, o nosso dedo indicador, ele vai preencher toda essa casa aqui. Ok? Beleza, preenchi com a pestana. O próximo passo
O próximo passo, a gente tacou a pestana, igual eu fiz lá no desenho. Essa pestana aqui, essa é a pestana, né? Ele preencheu com o dedo indicador a casa toda, né? E ele só tá em uma posição diferente, aqui ele tá na segunda casa. Lá a gente, lá na nota que a gente quer fazer, a gente tá na primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta. Tá o pontinho verde, tá na sexta casa. Ele aqui tá na segunda. Então o terceiro passo é tacar a pestana lá, né? Na sexta casa, onde tá a bolinha verde, que é onde está o Mi bemol ou o Ré sustenido. E o quarto passo é analisarmos em que corda encontramos a nota. Na corda 1 Mi ou corda 2 Lá? Foi na corda 2 Lá, né? Tá na segunda corda, não na primeira. Então, se tá na segunda corda, lembra que eu falei lá? Quem vai mandar? Vai mandar é o desenho do Lá. Então, a gente vai reproduzir, tá? A gente vai reproduzir o desenho do Lá, ok? Porque esse cara aqui vai estar com um X, lembra? E esse aqui vai estar com a bolinha vermelha. Então, porque é na segunda corda que a gente encontrou. Se a gente encontrou na segunda corda, é o desenho do Lá. Então, vai ficar assim, ó. Lembra lá que eu falei na sexta casa, ó? Pestana na sexta casa. A gente pula o espaço, igual no acorde de Lá, ó. Tá vendo que esse espaço aqui tá pulado? É a mesma coisa aqui, ó. A gente tem que pular esse espaço e preencher com um desenho do shape do Lá. É igual tá aqui. Ok? Após todos os 5 passos, o resultado deve ser esse, o acorde de Mi bemol. Só que eu não quero Mi bemol. Eu quero Mi bemol menor. Então lembra que quando a gente, no desenho de Lá, quando a gente quer fazer o menor, a gente tinha que pegar essa nota aqui e jogar ela para trás. A gente vai fazer a mesma coisa aqui. Pestana na casa 6. Aquele espaço em branco. O acorde de Lá maior desenhado aqui, só que como é menor, a gente vai jogar esse cara para trás, igual tá aqui, ó. Aí ele tava aqui nessa posição, ele correu aqui para trás, ok? Esse espaço que tava em branco no Lá foi preenchido por essa notinha aqui. A mesma coisa aqui, esse espaço que estava em branco, ele foi preenchido por esse cara aqui. Então o resultado final é esse: Mi bemol menor, que foi o que foi pedido pra gente, ok? Caso se você não entendeu esse vídeo, mande a dúvida lá, ok? Pode mandar a dúvida, e eu vou procurar estar respondendo para te ajudar. Lembrando que esse daqui foi da primeira aula, tá? O primeiro vídeo foi da primeira aula do dia 11. Ainda tem o vídeo da aula desse sábado, agora que se passou, ok? Então, assim, caso ainda tenha dúvida, pode perguntar lá no grupo ou perguntar para mim no modo privado que eu vou tentar responder, ok? Tem mais coisas para eu mandar para ajudar, e lembrando, igual eu falei lá pessoalmente pro pessoal, todo esse assunto é um pouco complexo, mas enquanto a gente estiver aprendendo a prática, vocês vão conseguir compreender muito mais toda essa teoria, ok? Então, espero que vocês tenham entendido, e qualquer dúvida aí, lembra de mandar mensagem e me procurar, mas não permaneça na dúvida, tá? Porque a dúvida só vai nos atrapalhar de alcançar os nossos resultados e objetivos, ok? Então, fiquem com Deus e aguardamos aí o próximo vídeo e bons estudos.